a gente vai falar agora de uma questão que interessa a todos. Às empresas, aos empregadores, aos colaboradores. Pois é, a gente vive aí um cenário de falta de mão de obras especializadas, a rotatividade tem sido grande, tem aumentado nas empresas. A gente viu isso bem de perto agora na pandemia, inclusive nos hospitais, né? Onde faltava mão de obra especializada dentro das UTIs. Vocês lembram dessa situação? Pois isso acontece em outras áreas também. E uma empresa gaúcha está apostando em um novo modelo de gerenciamento de equipes. A gente vai conversar agora com Ricardo Ruzarin, que é especialista nesse assunto e vai trazer para a gente mais detalhes aqui. Ricardo, seja bem-vindo, boa tarde para você. Obrigado, Cris, boa tarde. Muito boa tarde. Olha, eu já vou começar pedindo aqui para o pessoal prestar atenção na sua camiseta, que já está nos trazendo aí uma dica do seu trabalho, né? Está escrito ali, ó, comunicar, monitorar, apoiar, fluir. Bom, vou começar lhe perguntando o seguinte, então, Ricardo. Vocês têm aí essa filosofia, digamos assim, de transformar a experiência do colaborador, do funcionário, numa jornada mais cativante e que também traga mais resultados. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Pois então, Cris, a gente vem de uma história, assim, ao longo dos anos nas organizações, de um modelo que se chamava na literatura de comando e controle, né? Esse modelo, ele está muito vinculado à questão, assim, de que a empresa tem o poder de dar o emprego para o colaborador e tem o poder também de policiar, vamos colocar assim, se ele está trabalhando, se está chegando no horário e essas coisas todas aí. O controle do ponto é uma característica muito clássica desse modelo. E a gente percebe aí no mundo das organizações, no mundo do trabalho, na evolução, na transformação digital, nas novas gerações como um todo, que esse modelo ele já não conecta mais com as expectativas das pessoas, com o estilo de vida, com o mundo do trabalho como um todo, né? Você cita a própria pandemia aí que acelerou de alguma forma essas necessidades, né? A questão do estado emocional das pessoas, enfim. Então a gente entende, e as organizações também têm buscado se preparar para um ambiente que não tenha tanto essa vocação de comandar e controlar, mas que seja um espaço efetivamente para o desenvolvimento das pessoas, né? E nesse contexto, para que a gente crie uma cultura, crie um movimento, crie uma condição empresarial para dar essa oportunidade para as pessoas se desenvolverem, a gente obviamente precisa criar esses mecanismos, precisa trabalhar a cultura dessa organização, de deixar um pouco de lado essa vocação clássica, histórica, né, de comando e controle, para que a gente encontre um espaço onde as pessoas efetivamente possam se desenvolver, né, que seria a tônica aí do nosso trabalho, né? E vocês têm, entre as suas apostas, da empresa oferecer um ambiente mais favorável para que possa acontecer esse desenvolvimento que você fala. Como é que seria esse ambiente de trabalho? Legal. A gente começaria, né, com a ideia de desenhar a jornada do colaborador. A gente escuta muito hoje no mundo do varejo, no mundo das empresas, a jornada do cliente, onde as empresas estão a cada momento buscando serem mais assertivas, mais inspiradoras e acompanhar essa jornada para que as pessoas, ao consumir seus produtos e serviços, possam falar bem dessa organização, né, aos seus amigos, à comunidade como um todo. A ideia é esse mesmo conceito da jornada do cliente trazer para dentro das organizações e trabalhar sob a forma da jornada do colaborador. Ou seja, quais são os pontos de contato que a organização, a sua liderança tem com esse novo colaborador, desde o momento da sua chegada, desde o seu acolhimento dentro do primeiro dia, primeira semana de trabalho. Quer dizer, como é que eu posso acompanhar essa jornada das pessoas para que ela se sinta acolhida, para que ele se sinta acompanhada, apoiada pela sua liderança, né? No sentido de entender que essa experiência de trabalhar naquela organização possa ser uma experiência mais produtiva, mais encantadora e de maior engajamento. Que no fundo é isso que interessa para as organizações, né? Pessoas engajadas, pessoas conectadas com a sua marca,
pessoas que têm essa característica, onde a organização consegue desenvolver isso, obviamente que a gente consegue também entregar um produto de melhor qualidade para o cliente, né? Enfim, e ficar com essas pessoas e essas pessoas aderirem também a esse espírito da marca por mais tempo, com maior resultado, com maior engajamento. E isso envolve, por exemplo, né? Isso envolve aquela máquina do cafezinho gostoso lá para o funcionário, aqueles espaços onde os funcionários podem então descansar ali no seu intervalo. É disso que você está falando? Isso é parte do contexto. Eu diria que essa é a parte física, né? Onde, se a empresa, obviamente, conseguir trabalhar isso, melhor dar essa condição. É uma condição física de acolhimento. Mas a gente está falando de um ambiente mais fluido com relação à performance. Ou seja, eu colaborador, sei exatamente o que a empresa espera de mim. Será que eu tenho essa clareza? Essa liderança que me acompanha no dia a dia me dá um feedback claro em relação a se eu estou indo bem ou se eu preciso melhorar? Essa liderança me apoia nos momentos que eu preciso de ajuda? Essa organização me ajuda no meu processo de desenvolvimento? Então, essa é a parte que ela não é física, né? Essa é a parte da condução do processo de gestão de pessoas, né? E quando isso não acontece, da maneira que a gente está conversando aqui, a gente tende a ter pessoas menos engajadas, pessoas daqui um pouco dispersas do objetivo central da organização, pessoas frustradas também, porque não enxergam na empresa ou na sua liderança, né, um espaço de inspiração para que elas possam efetivamente desenvolver seu potencial, entregar melhores resultados e assim por diante, né? Porque me parece, né, Ricardo, que quando um ambiente profissional ele não possibilita isso que você está falando, né, de o profissional acreditar naquilo que está sendo feito por aquela empresa, não se sentir acolhido, isso gera realmente uma insatisfação, né? Por mais que a pessoa siga trabalhando ali, muitas vezes trabalha porque precisa, porque tem os seus boletos para pagar, mas já não está mais acreditando naquilo. E isso acaba gerando realmente um problema aí no fazer, né? Na entrega e até o ambiente, assim, né? Acaba, muitas vezes, até os colegas, os colaboradores entre si, muitas vezes acabam não se entendendo, gera estresse, né? Sim, sim, sim. E eu acho que esse é o ponto, assim, que toda organização deveria perseguir. Como é que eu transformo a segunda-feira, né, num espaço assim de motivação, de mobilização, e não numa segunda-feira naquela linha assim, puxa vida, né, está começando outra semana de trabalho. Então o trabalho não deveria ser encarado como sofrimento, muito antes pelo contrário, o trabalho deveria ser encarado como uma grande fonte de inspiração, uma fonte aí de prazer, né, no aspecto do crescimento, dos resultados, né, que as pessoas alcançam e assim por diante. Como fazer isso, né? A gente precisa trabalhar a cultura dessas organizações, trabalhar a cultura dessa liderança, entender que aquele tempo do passado que a gente usava aqueles jargões do tipo manda quem pode, obedece quem precisa, né? Se usava bastante esse jargão. A empresa dava o emprego, ó, estou te dando emprego e isso é suficiente. Isso hoje não é mais assim. E aquela empresa que demorar um pouco mais para entender essa tônica vai sair atrás, vai continuar atrás no processo de engajamento e retenção e mobilização de pessoas, né? Então, todo esforço que tiver a serviço disso, né, através de um trabalho de cultura, através de um trabalho de liderança, através de ferramentas digitais, né, a serviço de acompanhar essa jornada, de trabalhar essa fluidez da gestão de pessoas, a gente tem mais chance, digamos assim, de ser mais competente, né, na arte aí de motivar e mobilizar equipes, né? A gente vê que o mercado de trabalho ele vem evoluindo, assim como o mundo vai evoluindo. A gente sabe já que em outros países é uma realidade já há bastante tempo essa questão do ponto praticamente não existe. As pessoas sabem da sua entrega, fazem o seu horário, fazem a sua entrega e está tudo bem, desde que aquilo que está acordado esteja realmente acontecendo e não tem problema nenhum, porque cada pessoa tem também, né, o seu ritmo, o seu horário ali que melhor funciona, né? O importante é a entrega, né? E o bem-estar ali. Isso aí. E para a gente, quanto menos condição de mensurar a entrega, quanto menos condições da gente avaliar os resultados,
mais comando e controle, né? Então, para a gente sair dessa condição de controlar menos e focar mais no resultado, as pessoas precisam ter clareza efetivamente, né, daquilo que a empresa espera delas. As lideranças precisam fazer acordos de expectativas com as suas equipes, com as pessoas, né? E a partir dessa tomada de consciência daquilo que a empresa espera de mim e do acompanhamento e monitoramento se eu estou acertando ou se eu preciso melhorar, e do apoio, né, que eu terei nessa organização, a gente vai chegar naquele estágio lá que a gente batiza aí de fluidez de carreira, né? Que é uma forma um pouco mais orgânica, uma forma não tão burocrática, uma forma menos controladora de acompanhar pessoas e que possa tocar mais naquela questão da inspiração efetivamente, né? Pessoas inspiradas, pessoas mobilizadas, elas vão além, elas voam, né? E qual é a empresa que não quer isso, né? Só que, obviamente, tem que plantar isso para que isso possa ser colhido. E nesse processo de mais fluidez, como você chama, né, do apoio e também de deixar esse profissional, esse funcionário um pouco mais à vontade, sem esse controle, dá a oportunidade da pessoa crescer. Porque se alguém, dentro desse processo mais livre, não consegue entregar o seu trabalho, vai acabar tendo que aprender isso também nesse caminhar, né? Sim. E esse aprendizado, ele vem também a partir do feedback. Aliás, ele vem muito a partir do feedback, que é a retroalimentação para saber se eu estou indo bem ou não. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de que o feedback é uma coisa negativa, uma coisa pejorativa, né? Puxa, lá vem alguém me dar um feedback e já tem uma resistência, já tem um bloqueio. A gente precisa também trabalhar, né, esse contexto do cenário do trabalho para entender que feedback não é uma coisa ruim, ou não deveria ser interpretada como. Feedback deveria ser um presente, né? Um presente que as pessoas estão ganhando, né? Para que eu possa evoluir do ponto A para o ponto B, que é toda a dinâmica assim, do aprendizado nas organizações, o aprendizado de melhores resultados. Somente a partir dessa retroalimentação que eu saberei, né, se estarei no caminho certo ou não, né? E quando a gente fala de feedback, também não é só o lado ruim, né? Ou o lado da desconfiança. É o lado bom, é o lado de reforçar a estima, saber que eu estou acertando, né? E poder seguir acertando. Isso às vezes parece muito óbvio, né? Mas talvez tão óbvio que existe um espaço muito grande para as empresas se desenvolverem nesse contexto. E, Ricardo, antes da gente encerrar, né, eu queria te perguntar. Bom, vocês criaram na startup que você trabalha, então, que você é cofundador, vocês criaram esse modelo e o trabalho de vocês é treinar as empresas para implantar esse modelo. Como é que funciona? Isso, a startup, que é a Fluid Stage, que a gente está conversando aí, que tangibiliza toda essa questão que a gente está colocando aqui, ela foi criada exatamente para ajudar as organizações a tornar concreta essa experiência da jornada do colaborador. Né? Então, quando a gente chega numa organização, a gente coloca a plataforma à disposição de todo mundo, né? De líderes, de liderados, de equipes, e treina as pessoas não só na utilização da ferramenta em si, porque pelo fato de ser uma startup, pelo fato de ser um aplicativo e tal, a gente procura focar nem tanto na usabilidade da tela, porque isso precisa ser hoje em dia intuitivo, né? Mas muito mais em trabalhar a cabeça e a mentalidade das pessoas envolvidas. É o que a gente chama nas organizações o mindset, né? O modelo mental. Entender que carreira é responsabilidade do profissional, que ele tem sim ali na organização um espaço seguro para que ela possa apoiá-lo a dar caminhos, a dar feedbacks, mas que também as pessoas entendam que o protagonismo, né, ele é da pessoa, né? Isso é indelegável. Então, se eu também não me esforço para buscar esses espaços, a empresa não vai obrigar ninguém a isso. Então, é criar uma condição cultural para que isso possa ser procriado e gerado nas organizações, né? Então, é nessa linha que a gente trabalha, trabalhando sim a plataforma digital, a Fluid Stage, mas trabalhando, diria assim, muito mais a cabeça, a cultura, a capacitação e o entendimento das pessoas para essa realidade, né? Maravilha, muito obrigada, Ricardo, por nos trazer, né, essa visão. Fica a dica aí para as empresas, então, quem quiser conhecer melhor esse modelo, chamar vocês lá para rever, né, os processos. Então,
vai lá no @fluid.st, isso? Isso no Instagram, né? Ou www.fluidstate.com.br. Maravilha, muito obrigada. Uma boa tarde para você, Ricardo. Obrigado, Cris. Conversamos então com Ricardo Ruzarin, cofundador da startup Fluid State, então trazendo essa nova visão, né? Esse novo modelo de gestão de pessoas.